tempo nas animações não passa exatamente igual ao nosso, e isso provavelmente você já percebeu. Mas já parou para imaginar quantos anos seus personagens favoritos teriam hoje? Peppa Pig. A Peppa apareceu pela primeira vez na TV em 2004, com seus 4 aninhos. Durante a série, ela até comemorou um aniversário, então tecnicamente agora ela teria 5 anos. Mas se a gente fizer as contas, na realidade em 2025 a Peppa já teria 25 anos. Já pensou nela com diploma na parede, boleto na geladeira e fazendo terapia porque o George comeu o último pedaço de bolo? E o mais curioso, em mais de 20 anos, ela só teve 0 aniversário. Ou essa porquinha descobriu a fonte da juventude ou é imortal. E a Peppa não é a única presa nessa máquina do tempo quebrada das animações. Tem muito personagem por aí que deveria estar pagando imposto ou, no mínimo, pensando na aposentadoria, mas continua vivendo a mesma rotina como se o tempo tivesse parado. Separamos 16 personagens de desenho e sua verdadeira idade caso vivessem no mundo real. Vem agora com a gente acompanhar mais um vídeo. Maggie Simpson. Outra que está presa na fase bebê há mais tempo que nossas promessas de ano novo é, sem dúvida, a Maggie Simpson. Desde 1989, essa pequena segue de chupeta e fralda em Os Simpsons. Se o tempo tivesse seguido normalmente, hoje a Maggie teria 36 anos. Isso mesmo, quase quarentona, e ainda sem dizer uma frase completa. A única coisa que envelhece por lá é o sofá da sala. Enquanto isso, no mundo dos desenhos, Maggie Simpson continua com apenas 1 ano de idade. Ela já viu celulares nascerem e ainda tá lá, de fralda e chupeta, como se o tempo tivesse tirado férias permanentes em Springfield. Embora exista um episódio que mostra o futuro da família Simpsons onde Maggie é uma cantora mas está em uma gravidez de risco que a impede de falar. Será que algum dia poderemos ouvir a voz da filha caçula de Homer? Bluey, a cachorrinha azul mais amada do mundo, Bluey, tem 7 anos no desenho. Afinal, seu aniversário é mostrado no episódio Passa o Pacote. Mas o desenho foi lançado em 2018 na Austrália, então em 2025 a Bluey já teria uns 14 anos. Imagina só o caos que essa adolescente causaria na vida do Bandito e da Tilly com essa idade. E, claro, começam a surgir os primeiros romances, que com certeza seriam tão intensos e confusos. Se já é divertido ver a Bluey pequena, imagina na fase das paixões e dramas pré-adolescente? A confusão está garantida. Bob Esponja. O Bob Esponja é aquele tipo de personagem que você ama, ou quer colocar no modo silencioso. Mas uma coisa que intriga todo mundo é, qual é a verdadeira idade dele? Ele mora sozinho, tem um emprego fixo no Siri Cascudo, mas ainda não conseguiu tirar a carteira de motorista. Nos Estados Unidos, você pode tirar carteira a partir dos 16 anos, mas só é oficialmente adulto aos 21. Então, muita gente acredita que o Bob deve ter entre 20 e 22 anos. Só que nada é confirmado. Agora, prepare-se. Em um episódio, o Bob mostra rapidinho sua carteira de motorista. A data de nascimento? 14 de julho de 1986. Isso mesmo. Em 2025, o Bob Esponja teria 39 anos. Quase um quarentão, com o mesmo emprego de sempre, morando num abacaxi e ainda sem carteira de motorista. Tem gente por aí que se identificou e nem vai admitir. Bandit Teller, o pai da Bluey, o famoso Bandit, é sem dúvida um dos melhores pais das telinhas. Sempre pronto para uma aventura, ele é o pai que todo mundo queria ter. Mas afinal, qual é a verdadeira idade do peludão azul? No minisódio Detetive de Urso Fantoche, Solta a Bomba, ele nasceu em 1978. Isso significa que em 2025, ele tem 47 anos, quase cinquentão, lidando com 2 filhas cheias de energia, 1000 brincadeiras por dia e ainda arrumando tempo para correr pelo quintal como se tivesse 20. Esse merece um troféu, uma massagem e umas férias em silêncio. Antes de continuar acompanhando os 16 personagens de desenhos e suas idades chocantes, comenta aqui embaixo o tempo. Ash. O Ash começou sua jornada Pokémon em 1997 com apenas 10 anos. E adivinha? Em 2025, ele estaria com respeitáveis 38 anos. Quase quarentão, mas com a cara de quem ainda pede autorização para atravessar a rua. Claramente, o Ash tomou um gole generoso da fonte da juventude e ficou por lá mesmo. Finn. Quando conhecemos Finn, lá em 2010, ele era só um garotinho de 12 anos, pronto para salvar o mundo com uma espada na mão e o Jake do lado. Mas se o tempo passasse normalmente em Hora de Aventura, hoje ele estaria com 37 anos. Já pensou o Finn adulto? Talvez com um escritório de investigações mágicas, usando terno por cima da antiga mochila verde, resolvendo mistérios em terras distantes. Ou então cuidando do Jake vovô, que agora só quer saber de cochilar e contar histórias que ninguém entende. Dora Aventureira. Você provavelmente já ouviu falar da Dora, a aventureira. Amada por uns, meio irritante para outros, ela marcou uma geração inteira de crianças que adoravam ajudar a pequena a encontrar coisas óbvias enquanto gritavam para a TV. Dora começou suas aventuras em 1999,
com apenas 7 anos. Em 2025, ela teria 33, ou seja, tempo mais do que suficiente para já ter decorado onde fica absolutamente tudo. Ben 10. O Ben Tennyson tinha 10 anos quando encontrou o Omnitrix, lá em 2005. Se o tempo tivesse passado normalmente, hoje ele estaria com 30 anos. Ou seja, um herói adulto enfrentando uma baita crise existencial. Imagina o Ben de 30, com superpoderes, mas preso naquele dilema clássico: salvar o mundo ou responder aos e-mails do chefe? Aposto que, às vezes, ele até troca a transformação por uma reunião chata só para variar. O herói cansado também existe, né? Tim Turner tinha 10 anos quando conhecemos, lá em 2001. Hoje, ele já estaria com 33 anos, e provavelmente já perdeu seus padrinhos mágicos, porque a regra é clara, só pode ter até os 13. Será que, enquanto lava a louça ou paga boletos, ele ainda sente saudade do Cosmo e da Wanda, desejando um pó mágico para sumir com as tarefas chatas? Aposto que sim. Bart Simpson, o filho mais inquieto do Homer, Bart Simpson, começou sua jornada na TV com 10 anos. Desde então, parece que o tempo parou para ele, ou pelo menos no desenho. O engraçado é que em alguns episódios vimos vislumbres do futuro, e, pelo jeito, a vida do Bart não é tão glamourosa assim. Nada de relacionamento estável, nem vida boa, enquanto a irmã Lisa vira presidente dos Estados Unidos. Meio triste, né? Se o tempo tivesse passado normalmente, Bart já teria 49 anos em 2025. Será que ele estaria vivendo uma vida melhor do que a gente imagina? Aposto que, mesmo adulto, ele ainda seria o rei da zoeira, só que agora com mais rugas e talvez umas piadas de tiozão. E agora é o momento certo para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma novidade do canal. Boo. Quem não se lembra da garotinha da Monstros S.A.? A pequena Boo tinha apenas 2 anos quando o filme foi lançado, lá em 2001. Isso quer dizer que, em 2025, ela provavelmente já estaria com 26 anos ou quase uma adulta tentando entender o mundo dos monstros e dos humanos. Princesa Peach. Se você é fã de videogames, com certeza conhece a Princesa Peach, a amada eterna do Mario Bros. Mas tem uma polêmica que vive rondando. Qual será a idade dela? Alguns dizem que ela tem 16 anos, enquanto Mario já estaria com uns 30, uma baita diferença de idade, né? Embora nada disso tenha sido confirmado oficialmente, rolou uma notícia dizendo que, na real, o Mario teria 20 anos, e que aquele bigodão todo é questão de genética. O Mario foi lançado lá em 1981. A Peach, que naquela época tinha 16 anos, hoje teria uns 60 com aquele corpo e pele perfeita. Acho que ela merece ser estudada pela ciência. Sério. Deve ter algum segredo mágico por trás dessa juventude. Lula Molusco. Amado por muitos ou pelo menos respeitado pelo seu mau humor é o Lula Molusco, o caixa do siri cascudo com seu jeito rabugento e um amor profundo pelo silêncio e música clássica. Segundo alguns cálculos, o Lula Molusco teria uns 44 anos, só alguns aninhos a mais que o Bob Esponja. E por ser o mais velho do pedaço, ele vive dizendo que o Patrick e o Bob são Bobs, como se isso fosse uma grande verdade absoluta. Lilo. A dançarina havaiana mais famosa que conhecemos, a Lilo, começou suas aventuras com apenas 6 anos e completou 7 ao final do filme. Tudo isso lá em 2001. Ou seja, em 2025, a Lilo teria 31 anos, com aquela carinha de jovem que nunca envelhece, tipo beleza eterna do Havaí. Você sabia que existe uma série anime do Lilo e Stitch em que a Lilo aparece adulta? E o mais curioso, a Lilo cresceu, ficou estilosa. Stitch continua o mesmo, bagunceiro, azul e com mais energia que criança depois de tomar refrigerante. Shrek. Outro filme que marcou uma geração e está prestes a ganhar uma nova aventura é o Shrek. A idade do nosso querido ogro verde nunca foi muito clara, mas dá para imaginar, né? Quando o filme foi lançado, lá em 2001, o Shrek parecia estar na casa dos 30 anos naquele momento da vida em que a juventude já ficou para trás. O jovem adulto estava meio desesperado e sem grandes conquistas, até que conhece a princesa Fiona, se apaixona e monta uma linda família. Mas, olha só a curiosidade, o Shrek foi inspirado num livro de 1990. Ou seja, se a gente levar isso em conta, o Shrek teria 65 anos em 2025. Não importa se os personagens passam ou não o tempo de maneiras diferentes, o que importa é que eles marcaram gerações e continuam cativando fãs ao redor do mundo. Se você curte o mundo da Bluey e dos desenhos animados, temos 2 vídeos muito legais que você vai adorar assistir. Valeu por acompanhar e até a próxima!